Então vamos começar mesmo ao segundo, à hora. Boa tarde e obrigada por terem vindo. O tema que nos traz aqui hoje é a segurança, ou antes, a insegurança e a percepção da insegurança. Têm sido usadas muito nos últimos tempos para quase tudo, para promover os valores, interesses partidários de todos os quadrantes, para atacar ou defender discursos de ódio e radicalismos, até para dividir internamente partidos. A segurança tem servido para abrir telejornais, para alimentar redes sociais, para manipular ou assustar. O tema inquieta, claro que inquieta quem legisla, inquieta quem governa e, acima de tudo, inquieta quem vive e quem quer viver em Portugal. Mas falar de segurança quase parece perigoso nos tempos que correm, com temores de acusação de securitarismo por um lado, ou colagens indevidas de criminalidade e de outras realidades, como a imigração, por exemplo. Vamos, por isso, neste mantra, falar de tudo, mas sem misturar tudo, que acho que é suposto, e temos as pessoas certas para falar sobre este tema. Começo pelo Presidente da Câmara do Porto, aqui, Rui Moreira, que toda a gente conhece, presumo eu, e que é autarca do Porto, empresário, com grandes exposições, um passado de grandes exposições cívicas. Ao lado está a professora Isabel Rocha Pinto, que é psicóloga social e diretora do Laboratório de Psicologia Social da Universidade do Porto, que coordena este laboratório, é uma investigação interessantíssima e que nos vai dar grandes pistas para percebermos estas coisas dos extremismos, da radicalização social, vai-nos explicar como é que estas coisas se formam na sociedade e na cabeça, não é? Pois parece que é por aí. Depois, José Pacheco Pereira, uma das figuras reconhecidas da cultura e documentário político em Portugal, portuense, escritor. Contamos também com a sua análise política do tema e da percepção do seu uso e de como esta pode facilmente gerar a manipulação. Começo com uma pergunta para os três. Sei que vou começar aqui pela minha direita, mas responde depois quem quiser. Esta é geral, depois passo aqui para o Dr. Rui Moreira. No fundo, Portugal é considerado um país seguro, um dos mais seguros do mundo, e é consensual para quem estuda os números e analisa estas estatísticas sobre a segurança, que a percepção de insegurança é desproporcional à insegurança real. Vivemos, no entanto, num mundo em que particularmente a extrema-direita navega esta onda securitária, coloca o ónus da insegurança na imigração, mas a segurança não se esgota aqui, como é óbvio, tem muitas outras dimensões. E eu perguntava quais são os principais fatores que causam a insegurança na população e aqueles que criam, em particular, a percepção desta insegurança que supera a realidade e de quem é a culpa. E assim talvez consigamos apontar os responsáveis e adivinhar a quem é que serve esta percepção irreal daquilo que é a insegurança. Não sei. Bom, muito boa tarde. Não vou andar aqui com grandes cumprimentos dos meus colegas de mesa e também as pessoas que estão connosco, porque estamos todos numa conversa. E então, para responder à sua pergunta, sim, Portugal é um país seguro. Sim, há algumas perplexidades ainda assim que apontam para que nós somos um país securitário desde sempre. Basta olhar à percentagem da população que está encarcerada. Como é que é possível, sendo nós um país que nos dizemos tão seguro, ainda assim conseguimos ter imensos portugueses, e não só, presos? Esta é uma perplexidade que me assalta há muito tempo. E a única resposta é que, de facto, somos um país securitário. Não há outra explicação. Não vou atribuir a culpa propriamente ao juízo. De facto, nós criamos este modelo. Quando nós olhamos àquilo, e aqui permitam-me falar mais na cidade do Porto, porque a realidade de cada cidade e de cada território, apesar de tudo diferente, quando eu olho a cidade do Porto e principalmente aquilo que se passou neste século, não vamos olhar para trás, porque teríamos que fazer um esforço de grande memória e se calhar já não é relevante. Pela minha vivência, pela experiência que tenho e também pelos sintomas que nós temos, a cidade do Porto é hoje muito mais segura do que era há 25 anos atrás. Basta pensar aquilo que se passa no centro histórico. No centro histórico, há 25 anos atrás, eu trabalhava no centro histórico há 25 anos atrás, a partir do cair da noite, as pessoas tinham medo de circular na rua. A probabilidade de serem incomodadas ou serem assaltadas
era muito maior do que é hoje. A cidade, por outro lado, na forma como se organizava, também ela era mais perigosa. A iluminação era muito mais deficiente do que é hoje e, portanto, como se recordam, principalmente quem conhece bem o centro histórico, as Ruelas, era perigoso. A Sé era particularmente perigosa nesses anos. Hoje nós circulamos na Sé com aparente tranquilidade. Aquilo que nós verificamos, no entanto, é que, e nem falemos à noite, ou seja, à noite também havia pouca gente que andasse à noite, mas quem andava à noite tinha ou era alguém que pretendia alguma coisa que não era dele, ou era alguém que estava a correr um risco. E, portanto, as únicas ruas em que havia menos risco, curiosamente, eram as ruas onde havia prostituição de rua, porque o negócio se protegia a si próprio. Desculpem se eu estou a ser inconveniente, mas é bom recordarmos o que acontecia há 25 anos atrás. Esta era a realidade. Portanto, se me perguntarem se hoje eu saio à noite no Porto ou vou à Ribeira durante o fim da tarde, muito mais à vontade do que ia então, seguramente. Ao mesmo tempo, os problemas que existem hoje em determinadas zonas da cidade mais deprimidas, também não me parece que haja mais criminalidade, pelo menos criminalidade violenta do que havia então, pelo menos não são esses os sintomas. Aliás, a questão da segurança, o securitarismo serviu, como se recordam, para implodir um bairro na cidade do Porto, São João de Deus. São João de Deus não foi implodido, ao contrário do Aleixo, que se pode dizer que os prédios estavam a cair e estavam em más condições e não eram adequados, o bairro São João de Deus foi implodido por razões securitárias. E hoje, eu não conheço nenhuma situação nas zonas mais deprimidas da cidade do Porto, nem no Lagarteiro, que seja comparável ao que era a situação no São João de Deus nesse tempo. Não me parece que seja. E, no entanto, as pessoas sentem-se inseguras. A verdade é que, quando nós falamos com pessoas, as pessoas sentem-se inseguras. Então, devemos perguntar porquê. Eu acho que há várias razões. A primeira razão tem a ver com a mudança profunda da nossa demografia. Hoje, as pessoas são muito mais velhas. Eu estou à vontade porque sou velho, tenho mais de 65 anos, permito-me não dizer idoso. Há muito mais pessoas velhas na cidade e as pessoas que são mais velhas e vivem isoladas sentem com particular cuidado qualquer fenómeno que altere, até comportamental por parte dos seus vizinhos, que altere a sua vivência. E, de facto, nós sabemos que há zonas da cidade em que essas pessoas, hoje em dia, a partir do cair da noite, têm medo de vir cá fora. Não sei se não tinham anteriormente, mas eram menos. Portanto, temos aqui um problema. O segundo problema que não podemos ocultar é que o tráfico de droga alterou profundamente determinadas zonas da cidade do Porto. Sempre houve consumo e sempre houve tráfico de drogas. Estou a falar neste século. Mas ele tinha características diferentes. Em primeiro lugar, as substâncias que circulavam eram de características diferentes e incitavam comportamentos diferentes por parte dos utilizadores e era menos visível. E, de facto, aquilo que acontece e que contribui para este sentimento de insegurança é muito o tráfico de droga e depois o conjunto de delitos e de pequena criminalidade que lhe é associado e que incomoda muitas pessoas. Ou seja, nós sabemos que nas estatísticas as pessoas já não estão retratadas nas estatísticas, por exemplo, os assaltos aos automóveis. As pessoas, pura e simplesmente, e nós sabemos isso porque nos vem dizer, já não vale a pena participar. E a pessoa que chega ao carro de manhã e tem o seu vidro partido, fica furiosa e diz: a cidade está insegura. Porquê é que tudo isto também acontece? Ao mesmo tempo acontece uma coisa estranha que aconteceu na cidade. Há quem diga que a visibilidade da polícia pode contribuir para a sensação de insegurança. É verdade se for uma polícia com uma metralhadora, ou com fato de combate, ou com botas de combate. Claro que se nós virmos isso, e vemos isso em alguns países europeus, às vezes até em estações de comboio, ou em aeroportos, isso cria uma sensação de insegurança. Mas há um policiamento de proximidade, de rua, que dá um sentimento de segurança. Nós, antigamente, não é apenas nós, eu vivi em Inglaterra. Em Inglaterra era normal eu andar na rua e ver um polícia de giro. Se alguém se lembrar de ver um no Porto, diga-me, porque eu não me lembro.
Portanto, também aqui, a presença da polícia hoje só se faz de uma forma musculada. Nós, de vez em quando, vemos, estamos na rua de Santa Catarina, vamos por ali fora, aparentemente nada se passa e subitamente para uma carrinha da polícia e aparecem polícias, se quiserem, excessivamente equipados. Isso contribui, objetivamente, para que quem lá está diga, bom, isto deve estar muito inseguro. Portanto, é todo um conjunto de comportamentos, por um lado, uma alteração profunda na sociedade das cidades, o envelhecimento, a questão do tráfego, que as pessoas acham, com alguma razão, que não é combatido. Não é com alguma razão, é com toda a razão. Deixou de ser combatido. A criminalidade que lhe é associada e depois a presença das forças policiais. É uma presença, se quiserem, excessivamente militarizada das forças policiais, não é isso que contribui. Apenas para provocar um pouco o debate, relativamente àquela questão que se passou em Lisboa, independentemente da operação ter sido útil ou não ter sido útil, não vou discutir, justificado ou não, porque também não vou discutir. Há uma coisa que eu ouvi uma senhora que lá estava a passar e que foi entrevistada, não sei se foi pela CNN, que disse uma coisa que me pareceu que fazia muito sentido. Ela disse, mais valia vir um de cada vez, mas está cá todos os dias. Eu acho que isto explica muito bem, no saber popular, aquilo que nós esperamos da polícia. Ou seja, ela não queria tantos naquele dia, ela queria um todos os dias. Estão a ver? Talvez isto explique o sentimento de insegurança e deixe uma pista para como é que podemos retomar o sentimento de segurança. Talvez eu, se calhar, aproveitava, uma vez que está a falar dos números da insegurança, ou desse tipo de insegurança, os dados que temos, o relatório anual de segurança interna, é um dos instrumentos que dá pistas reais para aquilo que é, e contribui claramente porque é a percepção da segurança. Conhecemos os de 23, não é? E o Porto tinha aumentado um pouco a criminalidade. E ontem tivemos conhecimento também das perguntas. Estava aqui a espreitar as minhas perguntas. Não, posso, eu sou cegueta, não vejo mesmo. Não quero levar com a luz aqui Pois, muito bem. Mas pronto. De qualquer maneira, ontem tivemos conhecimento dos dados não oficiais de Lisboa, em que houve uma diminuição da criminalidade grave e violenta. Entretanto, o Presidente da Câmara Municipal, Carlos Moedas, ficou contente, obviamente, presumo que todos fiquem contentes com a diminuição da criminalidade, mas considera que há crimes aqui com uma especial violência. Aqui na cidade há esses crimes, essa realidade de uma violência nunca antes vista. Primeiro, não sei se já tem conhecimento dos dados provisórios. Não tenho conhecimento dos dados do Porto, ainda não foram divulgados. Mas ainda assim, relativamente à insegurança em Lisboa, não foi só o Dr. Carlos Moedas. Não sei se viram a entrevista nessa parte do secretário-geral do Partido Socialista, que também se disse preocupado com fenómenos de criminalidade ou insegurança em Lisboa. Atenção. Portanto, é bom percebermos que há um discurso quase transversal de preocupação. Eu acho que preocupação está bem se não estivermos a acender o semáforo com a luz errada. É evidente que nós devemos ter nesta matéria sempre o semáforo com a luz amarela. Mas é muito perigoso acender a luz vermelha quando não há razão nenhuma para se travar aquilo, ou se travar uma determinada política. Relativamente ao Porto, nós tivemos conhecimento, nomeadamente aquele ataque que foi feito aos imigrantes que viviam aqui perto. Claro que isso preocupou e comoveu e criou uma comoção em toda a cidade. Claro que já aconteceram no passado aqueles crimes da noite, em que pessoas ligadas à segurança da noite foram baleados. Agora, eu acho que esses acontecimentos são acontecimentos muito pontuais e eu não tenho noção de que essa realidade exista. A realidade que mais nos deve preocupar é que em algumas zonas da cidade onde o tráfico está a funcionar ativamente, há pessoas que se sentem sequestradas em suas casas a partir de determinadas horas e isso tem-nos sido dito. Conhecemos isso bem. O Dr. Manuel Pizarro teve competências nessa área, lembra-se de nós ouvirmos relatos disso. Não sei se está pior ou está pior, mas isso é muito preocupante. Ou seja, quando a pessoa diz, eu a determinadas horas é que não posso sequer olhar da minha janela. Essa situação é uma situação que nos deve
que nos deve preocupar imenso, e essa é talvez a preocupação mais transversal à cidade do Porto. E essa situação não se resolve com videovigilância. Essa situação resolve-se o facto. Tem que se reprimir aqueles que coartam a liberdade dos outros para poderem fazer uma vida normal. Isso sim, isso é o que mais me preocupa. Muito bem, então eu agora se calhar passava o sinal, o semáforo para o Dr. Pacheco Pereira, que também já se pronunciou sobre esta questão do Martim Muniz e esta questão das percepções estarem insufladas com discursos políticos e, inclusivamente, em que cor é que acha que está o país nesse particular? Está em relação à criminalidade e a essa associação? Eu recordo-me de crimes violentos no Porto há relativamente pouco tempo. Ocorridos na noite do Porto, a história do Piedade, os assassinatos à metralhadora, a tiro de metralhadora, aí em alguns sítios. E recordo-me por uma razão, porque no programa, na altura, A Quadratura do Círculo, esteve-se a discutir o papel das claques e o controle das claques da noite das diferentes cidades. E discutia-se o caso de Lisboa, com os No Name Boys, com mais do que uma claque do Benfica, e o caso do Porto, com os Super Dragões. E eu preferi uma série de intervenções críticas sobre a relevância do que aconteceu, e para muita gente que está aqui não sabe, 3 ou 4 dias depois recebi um senhor, um inspetor importante da Judiciária, que me apareceu em casa a dizer: bom, temos que falar a sério porque o senhor está sujeito a ameaças de morte. Bom, a polícia tinha certamente informações de uma reunião que tinha havido. Não era de insultos ou de espancamentos ou coisa assim, era ameaças de morte. E, portanto, tem que ter proteção policial. Durante 3 anos, eu andei com polícias atrás por causa de um programa de televisão em que me referia ao que aconteceu na noite do Porto. E todas as minhas tentativas para dizer que é particularmente incómodo, eu ia a qualquer sítio, ia um carro atrás com 2 polícias, quando eu vinha ao Porto era mais polícias, e eu tive, como a dada altura, dizer, até porque é uma vida complicada, dizer não, eu não quero mais, e houve resistência a retirar a proteção policial. Portanto, eu conheço esse problema de perto. E a avaliação que fazia a polícia era que, de facto, se tratavam de ameaças graves. Bom, dito isto, portanto, isso não me deu nenhuma percepção especial de insegurança, porque também não aprendi nada com isto que aconteceu, porque não era para mim surpresa nenhuma saber o que tinha acontecido, até porque, pouco antes, quando o Rui Rio assumiu a presidência da Câmara, houve uma manifestação dos Super Dragões aqui à porta da Câmara. Manifestação essa que o Partido Socialista apoiou, com comunicados. Depois veio dizer que não tinha apoiado, mas eu, por acaso, como tenho um grande arquivo, tenho os comunicados do Partido Socialista, que apoiou, e eu, sendo do Porto, como devem compreender, tenho um enorme conhecimento de tudo quanto é palavrão, não é? Portanto, o Porto... E eu e o Miguel Veiga fomos os 2 únicos que fomos à Câmara encontrar-nos com o Rui Rio, no meio de uma gigantesca proteção policial, e eu aprendi muitos mais palavrões do que aqueles que eu já conhecia no caminho para a entrada do edifício da Câmara, na parte de trás. Bom, isto é só para dizer que muitas vezes o que se discute sobre criminalidade, violência e insegurança é apenas uma parte daquilo que são os problemas que existem sobre essa matéria. Vamos lá ver. Em primeiro lugar, eu acho que nós temos a realidade e temos as percepções. Temos que explicar a realidade, temos que explicar as percepções. E eu acho que os 2 são problemas. O problema da realidade não é o mais importante, porque mesmo que haja um crescimento da criminalidade, não justifica o grande alarme que se tem tido sobre essa matéria. Existe esse problema
está localizado em determinadas áreas, determinados negócios, determinados grupos, determinadas atividades e deve ser defrontado. Aliás, uma das coisas que eu sempre achei errado é que a esquerda resolveu que não se falava sobre insegurança, porque e isso é, do meu ponto de vista, um dos enormes erros que lhe tira muita autoridade para a discussão que se está a ter agora. Porque é evidente que o problema da insegurança real traduzia-se depois na percepção de insegurança. E a percepção também tem que ser discutida. Há várias razões para o problema da percepção, que eu acho que, aliás, se vai agravar. Como se vai agravar o primeiro aspecto, da violência. Vai-se agravar o problema da violência e vai-se agravar o problema da percepção. Algumas das razões que disse o Rui Moreira são exatamente as que a população envelheceu, sente-se insegura, em muitos casos há uma enorme cegueira da comunicação social sobre a situação concreta das pessoas de idade. Por exemplo, gostava de vos perguntar quantos artigos saíram durante o tempo da Troika a explicar nos bairros limítrofes de Lisboa a primeira coisa que o condomínio não pagava eram os ascensores. O que significa que quem vivia nesses bairros ficava preso nos andares de cima e tinha que sair com muita dificuldade para ir receber a reforma. Alguém falou sobre isso? Não, há muitas coisas invisíveis nesse processo. Portanto, a idade e o envelhecimento da população na Europa é um fator relevante. A droga é igualmente um fator relevante, e também estou de acordo com o Rui Moreira, por uma razão. Quando não se tem felicidade na vida concreta, vai-se buscar aos químicos para ter felicidade. E isso é particularmente poderoso. Se uma pessoa, ingerindo drogas de qualquer natureza, quer as leves, quer as pesadas, consegue ter um sentimento de felicidade numa vida que ele próprio considera miserável, ou que tem dificuldades, ou que é evidente que isso é altamente eficaz. Isso é altamente competitivo com as famílias, é altamente competitivo com a escola e é altamente competitivo com o conjunto do funcionamento da sociedade. Portanto, combater a droga é particularmente difícil em sociedades em que o prazer e a felicidade são os objetivos imediatos da maioria das pessoas. Mas há depois outros fatores de hoje que não existiam há uns anos, que é o outro. Ou seja, quando uma pessoa se sente insegura, encontra o outro como responsável por essa sua insegurança. E é por isso que, com os negros, primeiro, durante tempos, os bairros limítrofes de Lisboa, não é um problema do Porto, em que não existe esse tipo de população com a dimensão que existe em Lisboa. E os imigrantes que vieram do indostânicos, que é a expressão que se usa, que vieram do Paquistão, do Bangladesh, do Nepal, são o outro ideal. Não vestem como nós, não rezam como nós, não se comportam como nós, na maioria são homens, não parecem ter mulheres, as mulheres que existem não vestem como nós e o comportamento das famílias raras que existem é muito diferente do nosso, e isso significa, obviamente, que numa situação de insegurança a pessoa olha para o outro e culpabiliza o outro e sente-se mais insegura face ao outro. E isso é uma realidade que demonstra uma questão de fundo das sociedades, é que, contrariamente à ideia lírica de que as culturas falam entre si, há mais de 20 anos que eu escrevi um ensaio sobre como as culturas não falam entre si. O multiculturalismo é uma das grandes ilusões do mundo contemporâneo. As culturas podem se respeitar. Para o que, aliás, é preciso é que se conheçam, coisa que não se conhecem. E isto é em todos os sentidos. É dos muçulmanos para os cristãos, dos cristãos para os muçulmanos, dos europeus para os magrebinos. E esse tipo de ignorância mútua, é evidente que quando há uma perturbação, como atualmente se vive no mundo, em muitas zonas, na Palestina, na América Latina durante muito tempo, na Ásia, é evidente que isso torna fácil encontrar, por um lado, o outro ao lado de nós. Aliás, esse sentimento de insegurança, que para a maioria das pessoas é em grande parte percepção, não é percepção para quem vive ao lado.
Isso é outra coisa que nós também temos que compreender. Quem vive num bairro pobre, dos arredores de Lisboa, por exemplo, em que uma parte importante da população é negra, por exemplo, vinda das antigas colónias portuguesas, em muitos casos já nascida em Portugal, o sentimento de insegurança é acompanhado muitas vezes de insegurança real. E isso também nós não podemos ignorar que acontece. Portanto, há um conjunto de fatores que explicam um fenómeno que eu penso que se irá agravar, até porque ele se tornou parte integrante do discurso populista. E o discurso populista é, neste momento, na sociedade portuguesa, o discurso mais eficaz no conjunto da atividade política. Ninguém tem a ilusão que é mais eficaz. Porquê? Porque, entre outras coisas, corresponde ao incremento de agressividade e de violência que existe nas sociedades contemporâneas e na portuguesa. Viram um filme que passou de um rapaz numa escola a ser brutalizado por outro? Sabem o que é que impressiona mais? É os outros todos a filmar com o telemóvel. Ninguém se mexeu para ir proteger o que estava a ser espancado. E isto é uma realidade cotidiana nas escolas. E mais, vão ao X e contem o que é dominante nos fluxos do X mais relevantes. Cenas de pancadaria. Por razões de tráfico, por razões de alguém se meteu com a mulher de alguém empurrou uma criança. O X está cheio destas cenas. Portanto, há uma educação pela violência, há uma educação nas redes sociais por comportamentos agressivos. E isso, mais cedo ou mais tarde, se reflete-se no conjunto da sociedade. Há uma cultura crescente de violência e agressividade, e essa cultura crescente de violência e agressividade verifica-se por todo lado. Há muito maior agressividade no trânsito nas cidades. Há muito maior agressividade eu outro dia estive com um taxista que me disse: eu vejo em média por dia 5 pessoas a agredirem-se nas ruas. E ele estava a falar não deve a verdade. estar no relatório. Hã? Se não está nos números. Pois, mas eu não estou a falar do relatório. Porque, apesar de tudo, eu sei que não está no relatório. E em muitos casos também tem sentido. Mas mesmo que estivesse, não era isso que era relevante. Hoje, qualquer pessoa no trânsito recebe o maior número de buzinadelas do que alguma vez recebeu no passado relativamente próximo. Até porque o trânsito nas cidades se transformou num trânsito caótico. Já não me refiro aos tuk-tuks, que, enfim, é uma questão de hoje, mas às trotinetas, às bicicletas. Há não só um agravamento do risco de conduzir, como uma muito maior agressividade dos condutores, que é um sinónimo de uma crescente agressividade social que depois se manifesta por todo lado. Portanto, para concluir, os números da realidade da criminalidade ainda não são muito preocupantes, a percepção da criminalidade é muito preocupante e abre caminho a uma sociedade mais agressiva, mais violenta, que vem a caminho e que mais cedo ou mais tarde vai passar da percepção à realidade. Porque o problema é este, a percepção é um grande mecanismo para passar à realidade. Às vezes não é o contrário que se verifica. Portanto, as nossas sociedades estão a ficar muito agressivas, muito violentas, e isso começa nos jovens, nas escolas, continua nos adolescentes e já atinge os jovens adultos. A idade é essa também. Às vezes a gente fala, os professores e os alunos. Os professores são iguais aos alunos, na maioria dos casos. Veem as mesmas coisas, frequentam as mesmas redes sociais, há exceções. Nas mesmas redes sociais, não leem jornais, não leem, preferem... Porque é que os telejornais hoje têm um mecanismo, todos eles, de imagens sensacionais a abrir, a meio notícias, enfim, muito mais importantes, mas imagens sensacionais repetidas depois mais adiante nos telejornais, porque nós vivemos numa sociedade dominada não pela racionalidade, não pela virtude, mas sim pela emoção. Pela emoção, pelo patos. E uma sociedade dominada pelo patos é uma sociedade no qual é muito difícil manter uma democracia e é muito difícil manter o funcionamento de uma sociedade em que as mediações que a democracia traz para os interesses e para a violência que acompanha a defesa desses interesses desaparecem em grande parte. Tentamos entrar... Eu sou muito pessimista em relação ao mundo em que nós estamos a caminhar. Agora, também sei algumas soluções, nenhuma é perfeita,
Mas a verdade é que, em primeiro lugar, é preciso ter consciência desta realidade. E essa consciência é, para utilizar uma expressão filosófica, infeliz. Vamos então, tocou vários assuntos importantes nesta temática, desde as redes sociais, desde o aproveitamento político dessa percepção, o aumento da violência, a insatisfação, a infelicidade. Temos aqui pano para mangas. A professora no Laboratório de Psicologia Social estuda muito destes fenómenos e podia... Pois, mas deu muitas pistas. Podemos partir da mais básica, que é como é que um ser humano, no fundo, gera estas percepções. É o medo, é a interação, é o desconhecido, como é que se forma isto e de que maneira é que isso depois pode só por si levar à mudança de comportamentos. Acho que podíamos partir por aí. Sim. Então, boa tarde a todos. Já agora agradeço muito o convite por estar aqui e cumprimento, logicamente, os meus colegas de painel e cumprimento as pessoas que estão aqui a ouvir. De facto, quando nós falamos em percepção de insegurança, nós falamos de um conceito muito amplo. A insegurança está ligada a muita coisa. Quando falamos de percepção de insegurança associada à criminalidade, estamos a falar apenas de uma pequena dimensão da percepção de insegurança. A percepção de insegurança, por exemplo, relativamente às alterações climáticas, a percepção de insegurança relativamente à estabilidade financeira das pessoas, a percepção de insegurança relativamente à estabilidade nas carreiras e nas políticas que se têm vindo a desenvolver, que os nossos jovens, por exemplo, não beneficiam já agora, na nossa geração beneficiavam. E, portanto, quando nós estamos a falar de percepção de insegurança, estamos a falar, de facto, de muita coisa. E, de facto, são as percepções que influenciam o comportamento das pessoas e das sociedades, e das pessoas no coletivo. Não é tanto a realidade, porque nós precisamos de a compreender e compreendemos-la à nossa forma, à nossa maneira, de uma forma partilhada, de uma forma aprendida culturalmente e de uma forma até vivida nas dinâmicas, nos grupos e nas instituições em que nós estamos. E, portanto, essa percepção é aquela que nos vai ditar, no fundo, o que é a realidade para nós. E, portanto, como nós somos animais flexíveis e que nos adaptamos perfeitamente àquilo que nós achamos que é a realidade, conforme a informação que nós vamos recebendo e vamos processando e conforme aquilo em que nós acreditamos, nós reagimos de determinada maneira. Em segurança, portanto, nós já estamos sempre à procura de busca de informação. Por exemplo, se eu vos desse um exemplo, de repente nós ouvíamos aqui um estouro enorme, a primeira coisa que nós íamos fazer era dirigir o olhar para lá, tentar perceber o que é que estava a passar. Nós precisamos de informação. E portanto, a informação é fundamental que seja dada de uma forma minimamente fidedigna. E nós vamos buscar informação a muitos sítios. Por exemplo, aos mass media, vamos buscar informação às redes sociais, vamos buscar informação aos nossos grupos de referência, aos nossos amigos. Quantas vezes nós recebemos informação por WhatsApp, ficamos todos contentes porque é a primeira vez que ouço falar sobre isto e acreditamos naquilo. Muitas vezes confundimos as coisas e achamos que só por estar publicado é uma informação fidedigna. A ciência ainda não consegue falar muito bem com a comunidade, portanto, ainda está um bocadinho longe e, portanto, aquilo que a ciência fala ou a informação da ciência ainda não é muito veiculada, ainda não é assimilada facilmente. A linguagem da justiça, por exemplo, está muito longe ainda dos cidadãos e, portanto, a informação que de facto é mais fácil de apreender é uma informação que tem mais impacto na influência da percepção de insegurança. Quando nós vemos, por exemplo, atualmente, constantemente posts nas redes sociais, ou vemos os mass media, ou vemos retóricas e construção de narrativas constantemente a chamar a atenção para aquilo que é extremamente apelativo. E por razões, muitas vezes, aliás, estas razões começaram por razões de sharing, de aumento de fidelização do público relativamente aos mass media. Por exemplo, quanto mais nós conseguimos prender as pessoas ao ecrã, mais significa que nós estamos a ser eficazes e a conseguir sustentabilizar em termos económicos as empresas que estão por trás da informação. Quando nós fazemos isto, nós estamos a criar vulnerabilidade quando a informação é uma informação de criar insegurança.
Nós sabemos que a informação que é mais apelativa às pessoas é informação extremamente negativa, bizarra, uma informação bizarra, negativa, porque é isto que prende as pessoas aos ecrãs, por exemplo, e às fontes de informação, para tentar descobrir melhor as coisas. Não é uma informação por si só que leva as pessoas a ficarem presas e a necessitar de mais informação. Nós sabemos as campanhas, por exemplo, informativas, quantas vezes houve campanhas informativas que passaram por nós sobre utilização de preservativo, etc. Informação pela informação não leva a lado nenhum. Mas quando elas criam vulnerabilidade, ou seja, de facto têm o tal cariz emocional e criam essa necessidade das pessoas satisfazerem a sua ansiedade, a angústia que estas más notícias trazem, as pessoas ficam presas aos ecrãs. Pronto. E aquilo que nós temos vindo a observar ao longo destes últimos anos, tanto em termos dos mass media, por exemplo, como em termos até do discurso político, portanto, dos grandes formadores de opinião, e agora atualmente através das redes sociais, aquilo que nós observamos são informações que criam vulnerabilidade. E, para além disso, isto em alturas de crise económica, crise política, crise social, etc. Em alturas de crise de habitação, crises, enfim, em alturas de crise, a vulnerabilidade ainda é maior. E as pessoas precisam de respostas. E quais são as respostas que parecem mais eficazes? São, de facto, as respostas simples, as que encontram bodes expiatórios para culpabilizar, porque se nós conseguimos culpabilizar alguém, está o assunto arrumado. Respostas simples, porque assim não é preciso ter um maior esforço por parte das pessoas para tentar perceber como é que nós, até em conjunto, como é que nós nos podemos organizar, etc. E depois temos, ao mesmo tempo, uma falta de hábito, penso eu, comunitário, de criar laços entre as pessoas, porque a primeira coisa que também se perde é confiança nos outros, é confiança nas instituições. Por exemplo, nós falamos aqui muito da polícia. Isto significa que a percepção de confiança na polícia está-se a perder. A confiança na justiça, se a criminalidade, por exemplo, se não leva as pessoas a serem presas, não é? Porque nós queremos muitas vezes afastá-las, cria sentimentos de que nós necessitamos de proteção, e a melhor proteção é purificar a sociedade. E como é que nós purificamos a sociedade? Encontrar bodes expiatórios e expulsando-os da sociedade, seja através, por exemplo, dos imigrantes, que agora esta retórica, eu acho que esta retórica é uma retórica que ela própria é considerada, eu diria criminosa, ok? Mas isso é a minha opinião, porque de facto está aqui a criar uma percepção e uma relação, uma teoria de conspiração no fundo, que são teorias que começam a ser partilhadas e comumente, como é que se diz, disseminadas relativamente à necessidade de desconfiar de determinado tipo de indivíduos, grupos sociais, e são sempre os mesmos, portanto, isto no fundo reproduz-se, são sempre os mesmos que são alvo deste tipo de purificação. E ao mesmo tempo, por exemplo, aquela grande vontade que as pessoas têm de que os criminosos vão para a prisão, ok? Enquanto nós estamos no caminho oposto, que é de flexibilizar penas para manter as pessoas com os laços, etc. Estou quase a acabar. Esta vontade, isto significa que nós queremos purificar, queremos cortar laços, porque começamos a desconfiar. E falta, de facto, o caminho é o contrário. O caminho é que as nossas comunidades trabalhem em cooperação, que as nossas comunidades integrem. Quando nós falamos em diversidade, não é este género de diversidade, que é trazer pessoas de fora, aceitar mais ou menos as pessoas de fora, mas depois não lhes dar as condições, nem confiar nelas, nem as responsabilizar para que sejam agentes ativos e de cooperação nas nossas sociedades. E eu pegava nessa deixa para passar para qual é que é a responsabilidade do poder político aí. Porque não é só falar, não é só... Ainda hoje tivemos conhecimento que houve 35 instituições que escreveram uma carta a pedir que, por exemplo,
esse tema das migrações seja tratado de uma forma digna, mais digna, mas também o tema é muitas das vezes utilizado em discursos de ódio e falando ou não falando, isso tudo vai alimentando esse fenómeno. O que é que o poder político, ou o que é que se espera que o poder político possa fazer? Começava agora aqui pelo Dr. Rui Mendes. O poder político é uma abstração, porque depende de qual poder político, quem é que em cada momento decide alguma coisa. E numa democracia, nós ainda vivemos numa democracia, ainda, também partilho da opinião do Zé, não podemos dar isso por seguro, e as pessoas não foram sempre felizes em democracia. E houve um momento em que as ditaduras eram populares, nós também já nos esquecemos, não aconteceram por acaso. A verdade é que o poder político reage muito àquilo que é o sentimento percepcionado pelos seus cidadãos. Eu não vou falar nas últimas... Reage ou instiga? Muitas das vezes também não, contribui. eu não sei. Haverá sempre, nos extremos, quem instigue. Mas em muitas circunstâncias, que aliás assistimos esta semana, ou pelo menos durante o fim de semana, assistimos a aquilo que é uma reação do poder político àquilo que é um sentimento percepcionado na rua. Porque os partidos políticos, o poder político, precisa de uma coisa, precisa de agradar aos cidadãos. Eu ainda não conheço nenhum que não queira agradar, porque senão agradar desaparece. E depois, o grande problema do que nos é muitas vezes depois narrado, e isso sim é o preocupante, é que os factos não servem para construir a história, ou seja, constrói-se uma história que não é baseada em factos. Ainda assim, vejamos, como o Pacheco Pereira já abriu aqui um pouco no livro, a ideia de que nós vamos ter, um princípio, nós vamos ter seguramente mais imigrantes em Portugal. É certo que vamos ter, não vamos deixar de ter imigrantes em Portugal. Sendo isso certo, ter uma visão demasiadamente economicista da coisa, como eu às vezes ouço, parece uma visão retrógrada, parece que estamos a comprar matéria-prima. Ou seja, vem o algodão do Egito, que é ótimo para fazer umas camisas. Portanto, e muitas vezes eu assisto a um discurso perfeitamente economicista, de um lado e do outro. Também de um lado que cada vez se fala de imigrantes, diz assim, não digam mal porque nós precisamos deles. Estão a ver? Portanto, direita e esquerda coincidem muitas vezes em ter uma visão utilitária sobre os imigrantes. Ora, sendo certo que nós precisamos e vamos ter imigrantes, e mesmo que não precisássemos, teríamos imigrantes, porque há quem precise deles e quem os quer e há os que querem vir, nós temos que perceber que isso provoca, de facto, alterações profundas em qualquer sociedade. Pensar que não, podem haver imensas instituições que dizem que não, mas a realidade é que elas existem, nós sabemos que isso existiu na Europa. E, de facto, quais são os problemas que são colocados? O problema que é colocado é que a pessoa que cá chega, vindo ou não vindo com família, em determinada altura encontra uma sociedade que objetivamente lhe é estranha. Como o Zé diz, e bem, essa história do multiculturalismo, isso pode interessar imenso a escrever livros. E houve uma altura, nos anos 80, havia umas revistas extraordinárias sobre o multiculturalismo. Quem os escreveu ou morreu, ou já morreu, porque já foi nos anos 80, ou então deve estar muito desiludido com o que defendeu, porque aquilo de facto não funcionou. E, portanto, nós, a única forma de nós lidarmos com esta circunstância é através, em primeiro lugar, de criar condições e explicarmos a toda a gente assim. É bom que venha, mas não é apenas por uma razão económica, porque ela tem as duas faces da moeda. Obriga-nos a nós a termos uma capacidade de resposta reforçada. Por exemplo, nas escolas, se nós formos ter mais imigrantes, nós precisamos de ter uma resposta a nível da educação muito diferente e supletiva relativamente à que temos hoje. Não tenham dúvidas. Isto é preciso dizer. Ou seja, que como tudo na vida tem duas faces. Ao mesmo tempo, a mim não me incomoda nada o que disse o secretário-geral do PS, já agora, para pôr-nos num discurso recente, sobre a questão cultural. Porque aquilo que o que não devemos dizer é que quem vem para cá tem que ter uma cultura igual à nossa, porque não a vai ter. Agora, nós devemos nos preocupar com o seguinte, nós não nos devemos preocupar com a cultura deles.
mas devemos ficar muito preocupados se a nossa cultura os incomodar. Porque essa foi uma circunstância, creio que foi esse o alcance do que foi dito. E, de facto, nós aí temos que ser bastante firmes. Nós temos um conjunto de valores. E não estou a falar em valores religiosos, nem no traje das pessoas. Isso não é isso. Agora, nós já nos habituamos a ter um conjunto de valores que são particularmente importantes para as mulheres, para as crianças, para as comunidades LGBT, e as pessoas que vêm para cá vão ter que perceber que vão ter que viver com isso. Porque se assim não for, vai haver violência das duas partes, ou seja, vai haver uma fissura muito, muito grande das duas partes. E, portanto, trabalhar isto não é através do negacionismo, é assumindo que há, de facto, um trabalho que tem que ser feito. E tem que ser feito também porque pela questão dos filhos deles, que é uma questão que o Zé também abordou. Porque quem vem com duas coisas. Em primeiro lugar, tem recordação do sítio de onde veio, e aqui, mesmo que a vida lhe seja agreste, provavelmente é melhor do que era lá. Ou seja, a pessoa diz assim, bom, isto é uma chatice, porque eu gostava de viver melhor, porque vejo que há pessoas a viver melhor, mas apesar de tudo é melhor do que o sítio onde eu vivia. Essa pessoa tem esse impacto imediato. No dia seguinte ele diz, eu quero ir ao médico, e tenho um médico no sítio onde eu vivia não tinha. E, portanto, essa pessoa está muito mais consciente da parte benéfica de vir, porque também para eles há benefícios e malefícios, mas os filhos deles já não vão pensar assim. E se nós não formos capazes de criar, e, portanto, eles já não vão ficar ligados à cultura do pai, nem à recordação do pai, porque eles não a podem ter. E é aí exatamente que se criam os buracos, e foi aí que se criou o buraco em França. E foi aí que se começou a criar o buraco também já na Alemanha. E é aí que nós temos que perceber que este trabalho tem que ser feito, e tem feito como? Através da mediação cultural. Não é tentando integrar, mas é tentando entender e tentando criar uma forma de tolerância que tem que ser mútua. Se nós negarmos isto, por conveniência política ou porque nos parece bem, a coisa não vai seguramente correr bem, porque é difícil encontrar países onde as coisas tenham corrido bem. E nós não somos melhores que os outros. Porque nós muitas vezes dizemos, bom, em França correu mal, mas os franceses são os racistas e nós vamos ser melhores. Não são. Os franceses são como nós. Como os belgas são como nós. Porque nós somos seres humanos e, portanto, as sociedades são assim. As sociedades contemporâneas têm hoje, relativamente nesta matéria, semelhanças. A questão da felicidade. Ou seja, nós sabemos hoje que é um conjunto de cidadãos que sentem que o milagre europeu de alguma maneira acabou. Claro que, aparecendo pessoas que estão disponíveis a trabalhar a um preço menor, essas pessoas sentem esse efeito. Reparem bem, quem teve o primeiro discurso anti-imigração em França, sabem quem foi? Mais coordenado. Acham que foi o Front National? Chamava-se Georges Marchais. Se lerem os textos do Georges Marchais e dos sindicatos franceses, no início nos anos 70, vocês percebem que ele tinha já esse receio, que era quase um receio, em alguns dos textos dizia quase o seguinte: a chegada de imigrantes à França vai fazer com que o nosso objetivo de aumentar os salários da classe trabalhadora não seja possível, porque estamos a aumentar a oferta quando a procura está estável. Ou seja, numa relação oferta-procura. E, portanto, se nós não conseguirmos perceber isto, e há pessoas que sentem isso, há pessoas que já sentem isso, as pessoas que dizem assim, chego ao café, quem lá está é um senhor brasileiro a servir, pois que ele está disponível para trabalhar por um preço que eu não estou. Estão a ver? Ou seja, se ao mesmo tempo o nosso grande objetivo e a grande aspiração das pessoas é terem um rendimento disponível maior, de repente as pessoas começam a sentir que quem vem está disponível para fazer uma coisa a um preço pelo qual ele não fazia. E, portanto, esta ideia a visão economista sobre a imigração é a coisa mais perigosa, é o que nos vai levar exatamente a depois nos transformarmos numa sociedade mais perigosa, se fecharmos os olhos. Claro que isto é muito mais fácil dizer em termos de diagnóstico do que em termos de solução, mas há soluções. Vamos falar nelas, não é? Chico Pereira, se calhar concorda com esta visão de que Portugal, e em particular o poder político, contribui para este mercantilismo Claro que cultural? contribui de várias maneiras. A primeira das quais é que o tema da insegurança é um bom tema eleitoral.
E, portanto, E a estamos a percepção, assistir. seja real ou não, Não dá importa. votos, é igual, O são tema, iguais os votos. portanto, o tema não é a realidade. A realidade implica certas obrigações. Muito bem, devem ser cumpridas. Mas o tema político da insegurança é um dos temas que dá mais rendimento no mercado eleitoral. E isso está, neste momento, em Portugal, a crescer exponencialmente. Vamos lá ver. Isto é assim. Nós temos a Europa e Portugal têm um fenómeno de imigração muito significativo nos últimos 10, 20 anos. E isso gerou tensões em todas as sociedades europeias. E esse fenómeno vem, em grande parte, da circunstância de nós vivermos melhor do que a maioria do mundo e, portanto, muito naturalmente as pessoas querem ir para um sítio onde, obviamente, podem viver melhor e porque em muitos sítios do mundo há guerra e violência. E, portanto, as pessoas também, se puderem deslocar, deslocam-se. Portanto, os motivos da vinda são perfeitamente aceitáveis. De um ponto de vista humanista, tem todo sentido que o façam como os portugueses fizeram nos anos 60. Viviam miseravelmente em França. Os bidonvilles eram barracas do pior que havia e viviam com muitas dificuldades e eram muitas vezes sujeitos a atitudes que nós podemos considerar racistas, embora o termo racista também hoje é genericamente utilizado. Agora, nós temos este fenómeno nos últimos anos. Tem a ver com uma turbulência em que o mundo está. O mundo está particularmente turbulento e ainda vai ficar pior. E, portanto, nós temos que olhar para o mundo de uma forma com lucidez. Com lucidez. Está muito complicado em praticamente todos os sítios. A Líbia praticamente não existe. O Médio Oriente oscila entre principados de elite que permitem coisas de luxo para meia dúzia de pessoas e que distribuem para pequenas populações e miséria muito significativa na Palestina, no Iraque, no Irão e em todos esses sítios. Portanto, há problemas sociais significativos e é natural, na Turquia, que haja imigração. E em África a mesma coisa, e em relação ao Bangladesh, ao Paquistão, ao Nepal. Alguma vez, há 10 anos atrás, alguém imaginava que nós iríamos falar de uma comunidade nepalesa significativa em Portugal? Ninguém. Isto é uma coisa boa para que os historiadores têm a noção, é que na história nada é previsível. A ideia que tudo funciona em termos de causa e efeito não existe. A história tem sempre fatores de surpresa e não tem uma racionalidade inerente. Claro que a gente agora pode ir para trás e tentar encontrar explicações. Mas, na realidade, não há. Quer dizer, há 10 anos ninguém podia explicar que nós íamos ter um número significativo de nepaleses em Portugal. Que, aliás, a gente agora mistura com os que vêm da Índia ou do Paquistão ou do Bangladesh, quando em alguns casos não são misturáveis. A gente mistura e, portanto, as apanha por tabela daquilo que a gente acha que os outros são, não é? Portanto, a coisa não é... Agora, há uma coisa... É uma coisa que é terminológica na intervenção do secretário-geral do PS, que eu não concordo inteiramente, que é: o nosso objetivo não pode ser aculturar. Pode ser é garantir o primado da lei. São duas coisas distintas. Aculturar é uma coisa que não é suposto fazer. Isto tem a cultura própria, tem muitas vezes valores e conhecimentos e processos e ideias que correspondem a maneiras diferentes de viver. E é por isso que eu digo que as culturas não dialogam. A gente pensa que sabe alguma coisa sobre o Japão, quer dizer, ou sobre a China. Quer dizer, a gente sabe pelo exótico. Desde o início do século XX ou até no final do século XIX havia o exotismo das coisas chinesas. Pierre Loti escreveu sobre isso, então o Camilo Peçanha e o Venceslau de Moraes escreveram sobre isso. Mas sempre quando nós olhamos para aquilo é a sensação do exótico. Não, isso não significa nenhum conhecimento profundo do que está a passar. Eu também ganhei um prémio uma vez no Diário de Lisboa Juvenil com haikais, com um ensaio sobre os haikais e a filosofia zen. Imaginem uma coisa absurda. Porque os haikais, na altura, tinham influência em muita poesia ocidental. O Eugênio de Andrade aproximava-se de formas
muito densas de linguagem, muito curtas. Bom, pronto, mas dito isto, a aculturação, o mais ridículo da aculturação é nós olharmos para aqueles homens e mulheres e racionarmos como os portugueses, quando a Sagres faz uma visita anual a todo mundo, o navio Sagres, e um dos sítios onde eles vão é Malaca, porque é suposto Malaca ter portugueses. Não tem portugueses coisíssima nenhuma. Tem uma comunidade que acha que tem a identidade portuguesa, acha que fala uma variante do português, não se entende absolutamente nada, e dançam o malhão. Quer dizer, tem um grupo folclórico que dança o malhão. Quer dizer, e isto é um exemplo. Exatamente, nós não podemos olhar para estes homens e pensar que a questão é da aculturação. Não é. A questão é de primado da lei. Ou seja, as leis que protegem os direitos das mulheres, as leis que protegem os direitos das crianças, as leis que implicam que determinados benefícios vêm com determinadas obrigações, é que são obrigatórias. Por exemplo, os ciganos tiram, é um exemplo que eu dou muitas vezes, porque conheci, tiram as filhas, quando chegam à puberdade, da escola. E isso não é admissível. Não é admissível porque isso viola um princípio básico, que é que todos têm direito à educação e os homens e as mulheres têm o direito à mesma educação. A mesma coisa em relação a que as mulheres são entendidas como propriedade ou dos irmãos, ou do pai, ou do marido, dependendo das circunstâncias, por comunidades islâmicas, que sempre encontraram na condição feminina um dos principais fatores que impede a persecução dos direitos. O Império Otomano, eu não queria estar com estas coisas de história, mas só isso. O Império Otomano conheceu, no período do início do século XX, um grande esforço de modernização. A Revolução Francesa, os ideais da Revolução Francesa eram muito bem-vindos. Essa modernização deu-se no plano militar, essencialmente. Eles começaram a importar instrutores alemães e a organizar unidades a partir da experiência que havia dos alemães. Quando, em certos países, se tentou avançar no sentido de dar à mulher um estatuto de igualdade, como aconteceu no Egito, que na altura fazia parte de uma comunidade mais vasta, a coisa virou imediatamente para trás. E isto é que nos deve preocupar em relação não apenas ao que se passa em Portugal, mas em todo o mundo. A defesa intransigente dos direitos das mulheres, como nós os entendemos, que são direitos humanos universais, tudo quanto é isso, não é aculturação, não é que eles venham para cá vestir-se a minhoto. É exatamente que essas leis sejam cumpridas com rigor. E a violação dessas leis que existe, a prática da castração feminina, da excisão feminina, existe nas comunidades muçulmanas que vêm do Golfo da Guiné. Já não existe genericamente, porque este mundo também é muito mais complexo e muito mais variado do que nós imaginamos. Portanto, não é aculturação, é primado da lei. E o primado da lei que traduz direitos universais e valores que correspondem a esses direitos. Porque senão não há civilização. Eu sei que a palavra civilização é uma palavra muitas vezes sinistra, porque eu ponho sempre entre aspas. Mas, na verdade, apesar de tudo, é melhor viver sob o primado da Declaração Universal dos Direitos do Homem, como é melhor viver com anestesia antes de não haver anestesia. Quer dizer, são coisas que, apesar de tudo, melhoram. São frágeis, muito frágeis. Mas se a gente não as defende, e tem que defendê-la para todos que estão em Portugal têm aquela obrigação. E o Estado tem aquela obrigação. E tem a obrigação de assegurar aos filhos a educação, tendo em conta as dificuldades que isso muitas vezes significa, linguísticas, professores, mas tem essa obrigação. E isso é que falha. E tem outra obrigação, agora termino, é garantir-lhes que os seus direitos laborais e sociais não são violados, que não trabalham em estufas no Alentejo a temperaturas próximas dos 50 graus, que não são impedidos de entrar em restaurantes ou em cafés no Alentejo, por exemplo. E esse tipo de obrigação de que a legislação laboral seja cumprida e que eles próprios também têm direito a ter esses direitos, a gente fecha os olhos. Porque há muito negócio com isso. Sabem quanto é que ganham alguém que, por exemplo, em Lisboa, faz uma entrega
com aquela coisa atrás, e são praticamente os únicos que trabalham durante a noite, pouco mais de €1. Portanto, imaginem quantas entregas é preciso fazer por dia para ter um salário minimamente razoável. E isso é nossa obrigação. Isso é nossa obrigação, é o outro lado da nossa obrigação. Portanto, cumprimos. O nosso esforço deve ir no sentido de que eles cumpram a lei naquilo que diz respeito aos direitos fundamentais e, portanto, há certos costumes que não são aceitáveis quando são aplicáveis a outros, a gente não tem nada a ver com isso. Quando violam leis e, ao mesmo tempo, nós garantirmos que eles são tratados com os direitos, as liberdades e as garantias que é suposto terem. Doutora Isabel, para terminar, para ver se conseguimos ainda ouvir uma ou duas perguntas daqui do público. É possível fazer essa convivência e até falar disto sem a desinformação que faz com que acabe por as pessoas que vêm, não é, e as que cá estão não convivam sanamente nesta sociedade? É possível fazer isso através do combate à desinformação, da literacia, na escola? Muito rapidamente, o que é que se pode fazer nesse âmbito? Eu adorava ter a receita. De qualquer forma, há várias coisas que se pode fazer. Deixem-me dizer-vos que nós já passámos um bocadinho da parte da percepção de insegurança relacionada com a criminalidade para começarmos a falar de diversidade. E isto é muito interessante porque isto significa que a retórica de que a criminalidade e a insegurança estão associadas a determinado tipo de grupos está a funcionar. E está a funcionar também para nós. Nós estamos a tentar combater e resistir, mas na realidade não conseguimos fugir a esta retórica. De qualquer forma, sim, concordo inteiramente. É o multiculturalismo quem nos dera a nós que funcionasse. Sabemos que os grupos sociais, em geral, para funcionar, os grupos sociais gostam de uniformidade. As pessoas dão-se mal com a divergência de opiniões. A divergência de opiniões não é agradável. Quando nós pensamos em conflitos, é porque há divergência de opiniões. E, em geral, as pessoas fogem dos conflitos. E quando nós estamos a funcionar em grupos, por exemplo, mesmo em termos do poder político, ok? Quando nós temos um governo PS, ou um governo PSD, um governo de qualquer força política, todo o governo vai ser escolhido dentro da mesma cor. Porquê? Porque são uniformes. E só assim é que as coisas funcionam. E em termos da ciência, a ciência é aquilo que nos diz, é muito mais agradável e muito mais fácil funcionarmos todos na unidade e na uniformidade. Isto significa que a diversidade é um desafio, não é? Significa que encontrar pessoas diferentes é um desafio para os grupos. Aliás, muitas vezes, um conjunto de indivíduos muito, muito, muito inteligentes, peritos, em grupo, conseguem tomar tomadas de decisões apenas porque estão na uniformidade, conseguem tomar decisões completamente estúpidas. Isto chama-se pensamento grupal e é uma coisa que é muito interessante. Porquê? Porque não há divergência de opiniões. A divergência de opiniões cria alguma intolerância, cria algum desconforto. E quando ainda por cima nós personalizamos e polarizamos, como numa altura em que nós estamos na polarização, estamos em alturas de grande polarização, em termos ideológicos, e não só, eu diria não só, em termos identitários, é muito difícil nós criarmos pontes entre esses grupos. O conflito traz melhores decisões, a divergência de opiniões, a diferença de estados de espírito, a diferença de realidades, de nacionalidades, traz melhores decisões, traz melhores convivências, na medida em que se tem que trabalhar sobre elas e não se personaliza e não se polariza. Ora bem, o que é que acontece? Imaginemos que nós estamos no mundo global e uma das coisas que nós trabalhamos lá no laboratório tem a ver com a digitalização e, nomeadamente, com uma sociedade em paralelo que quase que nos absorve esta física que é a sociedade das redes sociais, não é? E que muitas vezes nós achamos que alguns grupos nem existem. Por exemplo, uma coisa muito engraçada é que o Ku Klux Klan continua a existir e continua a existir em termos virtuais. Já não se organiza fisicamente, às vezes não há condições para isso, mas ele continua a existir e, portanto, a identidade continua a existir deste tipo de grupos e ramifica-se por outros paralelos. A extrema-direita está a ter cada vez mais mobilização
são considerados aceleracionistas, que estão a acelerar exatamente uma ideologia antissistema e, nomeadamente, extremamente diferenciadora e hierarquizada da própria sociedade. E quando nós estamos a falar nestas redes sociais, nós estamos a falar de polarização porque as redes sociais permitem a criação de grupos que, à partida, se fosse apenas na sociedade física, não existiriam. Por exemplo, nós falamos dos incels, ou falamos dos machos alfa, ou falamos de, sei lá, de imensas identidades que nós estamos a... Quando nós vamos para as redes sociais e nós vamos para os nossos próprios grupos nas redes sociais, nós não somos malucos e não vamos procurar estar em grupos com os quais não nos identificamos. Se eu sou, por exemplo, psicóloga, o que é que eu vou fazer num grupo de física, não sei o quê? Não, vou para pessoas que pensam como eu e eu estou só a falar em termos de profissão. Quando falamos em ideologias, isso ainda é mais grave. Portanto, ainda vamos à procura dos nossos, vamos à procura da uniformidade e a uniformidade é, ela própria, muito satisfatória. Nós, na psicologia, em termos da sociedade, muitas vezes nós não conseguimos perceber o que é verdade e o que é que não é. Quando nós, por exemplo, em termos físicos é simples, nós largamos a caneta e percebemos que a caneta cai ao chão e isto, pronto, ou seja, consigo testar isto. Mas, por exemplo, se eu fizer uma pergunta, será que eutanásia é bom? O procedimento de eutanásia é bom? Nós, aquilo que nós temos que fazer para aferir muitas vezes a verdade é ir à procura dos outros. E quem são os outros que nós vamos à procura? Os nossos. Vamos à procura daqueles que pensam como nós, ou em que nós atribuímos alguma autoridade, são esses que têm influência sobre nós. E, portanto, nós começamos a entrar naquilo que as redes sociais, que têm muitos psicólogos cognitivos e sociais a trabalhar lá, e que, por isso, desenvolvem também um algoritmo, começamos a funcionar em termos sociais, em termos cognitivos, como os algoritmos das redes sociais, ou seja, reforçamos os nossos pontos de vista junto dos nossos. E começamos a demonizar todos aqueles que pensam de maneira diferente a nós. As redes sociais, como quando nós estamos no nosso dia-a-dia, por exemplo, se eu não gosto de uma pessoa de extrema-direita, eu não gosto de ideologia de extrema-direita, é verdade, não é? Portanto, eu tento não entrar em contacto com essa pessoa. Nas redes sociais é fácil entrar e é fácil estes grupos polarizarem. E é fácil a polarização existir, é fácil o ódio existir e é fácil o ódio passar para a realidade social, a realidade física. Portanto, se me pergunta a mim se é difícil, se consegue tolerar e consegue-se criar diversidade, a minha resposta é, os grupos e aquilo que nós sabemos dos grupos é que não. E, portanto, quando nós começamos com estas ideias de empoderamento de identidades vulneráveis e que é necessário que as identidades sociais sejam mais fortalecidas para que haja uma igualdade, isto, na minha opinião, enquanto pessoa que trabalha sobre os grupos sociais, não funciona. Mas temos um problema grave, que é, nós começamos cada vez mais a acreditar, isto é um valor que nós acreditamos e queremos acolhê-lo, não é? Que é o valor da diversidade. Nós nas universidades temos muita diversidade, mas se vocês perguntarem, por exemplo, lá na universidade, quem é que chumba ou quem é que abandona, são sempre os mesmos. E, portanto, se isto é diversidade, vou ali já bem. No entanto, a gente abana com a bandeirinha de temos que acolhemos toda a gente. Portanto, é preciso trabalhar sobre a diversidade. Não é só tê-los cá, não é só interagir com estas pessoas, não é só sermos tolerantes, é criar condições, de facto, e estar preocupados e criar condições para que as pessoas tenham condições para que esta diversidade seja valorizada. Nas empresas, por exemplo, nas instituições, em qualquer instituição, se a diversidade não for percebida como sendo valorizada, não tem possibilidade. Nós sabemos que nas nossas sociedades, em termos dos imigrantes, por exemplo, por muito que eles tenham qualificações, eles não têm o mesmo trabalho que nós. Eles ficam com o trabalho que os portugueses não querem. Isto em todas as sociedades é a mesma coisa. A discriminação está lá. Nós não conseguimos conviver, nós preferimos manter um sistema em que nós estamos tão bem neste sistema, porque é que o vamos desafiar, não é? E, portanto, mantemos, sobre ideologias maravilhosas como a ideologia do mérito, nós conseguimos justificar que nós merecemos, porque eles não estão assimilados a nós, portanto, eles não pensam como nós, não conseguem ter a mesma
o mesmo desempenho, porque não estão habituados ao mesmo sistema académico que nós, e, portanto, nós conseguimos justificar facilmente que essas pessoas merecem não chegar lá. Eu olho para os meus alunos, eles são todos iguais. Isto significa que não há diversidade na realidade. O que é que significa serem todos iguais? Não tenho ciganos, os negros são muito poucos e são essencialmente estudantes PALOP, onde existe um protocolo e são aqueles que por acaso têm menos sucesso, não é por acaso, não é? Mas têm uma vida toda para justificar porque é que têm pouco sucesso cá. E é isto que se passa. Agora, essas pessoas merecem estar mais e ter melhores condições do que um indivíduo que não tem, um aluno que não tem pequeno almoço, não tem para comer e, portanto, não tem condições para estudar como os outros. Merece, tem mais mérito. Porquê? Porque desempenha melhor, faz melhor contas. Portanto, isto leva-nos a pensar que nós estamos a pensar nisto de uma forma muito superficial e, na realidade, aquilo que está a acontecer é nós temos estas pessoas e estamos a excluí-las. Não estamos a incluí-las, nem sequer a dar-lhes oportunidades. Estamos a reforçar-lhes a ideia de que eles, de facto, não merecem. Pronto. Posto isto, não merecem. E posto isto, temos que trabalhar isto de uma forma diferente. E aí é que está. Nós temos que conseguir valorizar diferentes capacidades, temos que criar representatividade. Isto não é de um dia para o outro. As pessoas agora estão numa altura de imediatismo e querem mudanças sociais rápidas, não é? Mas isto demora muito tempo. Muito tempo e tem que ser pensado e tem que ser pensada já agora de uma forma diversa, na multidisciplinaridade. Não podem ser só políticos a pensar sobre isto, não podem ser só académicos a pensar sobre isto. Tem que ser um conjunto de indivíduos que façam que tenham diferentes dimensões, diferentes competências e aí a diversidade pode ser valorizada e pode ser abraçada nesses termos. Obrigada. Se calhar agora, muito rapidamente, ouvíamos se houvesse alguém interessado em fazer alguma pergunta, está além. Queria que se houvesse mais que fizessem e que dissessem a quem. Olá, não sei se consegue ouvir, sim. Antes de mais quero agradecer, isto foi muito interessante. Por mim, que estamos cá na próxima semana, à mesma hora, foi muito interessante. Era uma pergunta rápida, sendo que o tema havia muita coisa a dizer. Que era sobre a relação do tema com a comunicação social. E não digo por acaso, digo por uma coisa que aconteceu há pouco tempo, que foi a rixa perto da Rua do Bem Formoso. Porque houve abordagens diferentes. Não sei se consegue ouvir bem. Assim? Agora? Não? Assim. Assim. Muito bem. Que era por causa da questão da rixa da Rua do Bem Formoso. Não é por acaso que é. Tratou-se com muita familiaridade, com muito pouca familiaridade, um evento desses, de uma rixa que pudesse acontecer, como se fosse uma coisa muito... Fala assim, sem microfone. Sem microfone. Ok. Muito obrigado. Nós não ouvimos. Nós não conseguimos ouvir depois. Não, aqui não. Ora, tento falar assim. Chegue-se um bocadinho à frente. Vem lá, aqui para a frente. Como no Parlamento, assim. Diga lá. Então.
Permita-me apenas uma explicação rápida. Aquilo que narrou, que se passou nas traseiras do Hospital de Santo António, não pode ser comparado. Ali o que houve foi uma rixa entre grupos rivais, aliás, inspirados a partir de movimentos políticos que combatem, que têm um combate político no Bangladesh e que foi transmitido dividindo a comunidade bangladeshi cá. Portanto, é uma situação diferente. Aí sim foi uma intervenção apropriada, indiscutível da polícia, de grupo de intervenção, para evitar males maiores. Portanto, é, apesar de tudo, uma situação diferente. Agora, eu relativamente ao que diz, eu acho que o problema existe, e sempre existiu na comunicação social, mas agora, de facto, com as redes sociais é bastante pior. Em primeiro lugar, porque eles aproveitam da comunicação social apenas uma coisa, os títulos. É a única coisa que lhes interessa. E depois, ninguém se incomoda muito quando os factos atrapalham a história, está a ver? E esta questão dos factos atrapalharem a história é a história das redes sociais. Eu vejo coisas escritas nas redes sociais, até a meu respeito, a respeito da cidade do Porto, que, de facto, em que não corresponde aos factos. Portanto, constrói-se a história sem olhar para... E esse problema é um problema que não é, seguramente, a culpa da comunicação social, é da forma como nós utilizamos hoje a comunicação social. Por um lado, pela questão do tempo, porque a rede social funciona muito mais rapidamente, é gratuito, funciona rapidamente, e depois nós próprios nos transformamos em fabricantes de notícias. Está a ver? Nós próprios nos transformamos no fabricante da história. E é isso que leva verdadeiramente a uma enorme agressividade. O X, então, os comentários sobre as coisas mais normais são de uma buçalidade e de uma violência e de uma intolerância enorme, e muitas vezes sem nenhum fundamento, e as pessoas já se habituaram a isso, e parece uma coisa que completamente vulgar. O Pacheco Pereira falava do comportamento dos motoristas hoje em dia. Hoje em dia uma pessoa carrega no botão para passar um semáforo e corre o risco da pessoa que por nossa causa parou, desatar-nos, já me aconteceu a mim, desatar, insultar, porque eu por acaso tinha carregado no botão porque queria passar a pé, não é? Portanto, mas tem muito a ver com isto. Eu queria colocar uma questão relativamente à percepção e que penso que não foi abordada da forma que eu esperava que tivesse sido abordada. A informação, neste momento, e usando a palavra do Rui Moreira, é muito diferente a forma como se propaga como era há 50 anos. E, de facto, neste momento, a informação, e vamos falar do facto daquilo que aconteceu em Lisboa, eu fui bombardeado, como todos nós, durante 24 ou 48 horas, por 5 canais, ou 6 ou 7 de televisão, que passaram sistematicamente a mesma imagem, a dizer exatamente as mesmas coisas durante aquele tempo todo. Portanto, a percepção é transmitida de uma forma muito clara, quanto a mim, pelos meios de comunicação, que ainda não perceberam qual é o seu papel relativamente à forma hostil, bárbara, muitas das vezes, como as redes sociais funcionam. Não se adequaram. E neste momento, utilizando mais uma vez as palavras do Rui Moreira, a população está envelhecida, as pessoas tornam-se mais velhas e, como é evidente, ligam a televisão, que é o seu meio de comunicação, não são as redes sociais, e veem durante 24 horas a mesma imagem, a falar com as mesmas pessoas, muitas das vezes com profissionais que acabaram de sair da universidade ou com um curso profissional, que fazem perguntas dando respostas. E, portanto, são coisas, de facto, imagens destas, que são transmitidas cá para fora, para os milhões de pessoas que estão a ver, que criam, de facto, uma percepção fabricada. Porque, de facto, a percepção de dizer que há insegurança em Portugal é ridículo. E, portanto, estarmos a discutir a percepção, porque há um partido de trogloditas que quer fazer daí a sua bandeira, eu pergunto, o que é que nós fazemos? Civilizadamente estamos aqui todos a ouvir e a discutir este problema. O que é que nós fazemos para dar esta resposta? Os cruzados, que eram os cruzados que combateram em nome da palavra de Deus, levavam a Bíblia num lado e uma espada no outro. Eu pergunto, se roubar uma coisa qualquer, eu se difamar alguma das pessoas que aí está, põe-me um processo e eu sou preso. Há um deputado, chefe de um partido, que diz declaradamente mentiras,
que constantemente publica mentiras e não acontece nada? Vamos pacificamente aceitar isto porque democraticamente temos que dar a palavra a toda a gente? A palavra deve ser dada quando se respeitam as regras, como aliás foi aqui dito. Esses senhores não respeitam as regras. E nós, em nome da democracia, estamos a fazer o quê? A propagar um campo para que eles possam um dia chegar ao poder. Hitler chegou ao poder através de eleições. O Trump chegou ao poder através de eleições. E, portanto, o que é que fazemos? Discutimos calmamente se eles são ou não são civilizados. Discutimos calmamente se, por acaso, devemos ou não dar-lhes espaço. É preciso atuar no sentido de isto está a chegar a um limite, está a chegar a um caso, a uma situação onde, de facto, quando quisermos pôr mão a esta situação, vai ser tarde e a violência aí sim vai existir. Muito obrigada. Não sei se Obrigado. o Pacheco Pereira quer depois... Muito bem. De facto, o que o senhor está a dizer, eu concordo. Já agora. Eu penso que é importante referir o seguinte. De facto, nós quando fazemos nestas questões, estamos aqui de boa fé e acho que sim a analisar os problemas. Acho que às vezes é importante perceber que existem um certo ambiente social que neste momento se corporizou num partido, já podemos dizer, o Chega, que está a agir de má fé. E muitas das vezes acho que o que nós estamos aqui a falar de boa fé é de analisar o problema e acho que se calhar é importante também às vezes dizer, tal como este senhor está a dizer, que há aqui um partido que vive de fazer batota, de enganar e até que ponto, como é que nós podemos resolver o problema das pessoas estarem menos dispostas para a batota e se calhar ouvir um bocadinho as soluções que podiam ser propostas deste ambiente, que acho que é a causa primária depois de todo o resto. Muito obrigado. Eu acho que o Pacheco Pereira pode responder Bom. e também. Para aqui não. Para concluir. Vamos lá ver. Nem os jornais estão certos, nem muito menos as redes sociais. Os jornais, a maioria deles, aqueles jornais chamados de referência, resolveram evitar a maioria destes assuntos. Achavam que tratar estes assuntos era abrir caminho, no fundo, a um mundo que era suposto ser apenas um mundo minoritário, de excessos, e o tratamento que fizeram é muitas vezes pobre. Isso eu estou de acordo. As redes sociais não transmitem informação, é tão simples como isso. A característica de informação numa sociedade democrática é ela ser mediada. Ser mediada, supostamente, no caso dos jornalistas, pelo conhecimento do contexto, pelo conhecimento do conjunto de características que é suposto permitirem a criação de uma notícia limpa. Isso, infelizmente, acontece cada vez menos e acontece um efeito mais perverso, que é os jornalistas fazerem notícias a partir das redes sociais, no sentido de que a informação não mediada... Eu tenho a certeza que se houver uma rixa, o que é dominante nas redes sociais é a pancadaria. As imagens da pancadaria são fortes. As imagens de alguém à pancada com alguém são fortes. E, portanto, do ponto de vista do seu impacto na sociedade, são sempre muito mais fortes do que um discurso racional sobre o que aconteceu ou sobre a informação do que é que aconteceu. Um dos problemas que nós temos hoje na nossa democracia, que aliás tem muito a ver com várias intervenções que aqui foram feitas, isto não é um problema de erudição. Os gregos achavam que para haver democracia tinha a haver três coisas: logos, ethos e pathos. Ou seja, tinha que haver um discurso racional, tinha que haver um discurso de virtude, no fundo um discurso ético, e tinha que haver um discurso emotivo. Mas tinha que haver os três. O que acontece hoje é, primeiro na televisão, na informação televisiva, e depois um pouco propaganda por todo lado, é que o discurso emocional, que é um discurso muito poderoso, domina toda a outra informação, o que significa que a racionalidade entra pouco. Se eu fizer notícia de uma rixa, por exemplo, desse género, há uma rixa recentemente que ocorreu em Lisboa, tem igualmente razões políticas que são internas aos diferentes grupos. Como em bom rigor podem acontecer em muitos sítios da Europa e também podem acontecer em Portugal.
Se eu me limitar a mostrar a cena de pancadaria e que os participantes na pancadaria são, de um modo geral, gente do Bangladesh, que é talvez a comunidade indostânica, como agora se diz, mais pobre e com mais problemas, é evidente que eu não transmito o conjunto da informação. E o que acontece hoje é que há um empobrecimento da informação na comunicação social, inclusive por razões que aquilo que antigamente se chamava politicamente correto, e ao mesmo tempo as redes sociais substituem essa informação por uma não informação. Eu leio todos os dias os posts mais lidos em todo o mundo no X. Não há praticamente um único que transmite informação. Não há um único que transmite informação. Para além dos posts sexistas que acontecem, a maioria deles são cenas de pancadaria por razões mais diversas ou são insultos de uns para os outros. Todos nós, por exemplo, eu nunca fui tão insultado, só para referir as coisas de modo concreto, como quando falei sobre os imigrantes. E, apesar de tudo, eu tenho uma longa experiência de ser insultado. Mas a fúria sobre a questão da imigração é muito maior do que sobre as outras questões. Fúria, a gente percebe fúria pura. Aliás, uma das coisas que surgiu ontem no X é um tipo do Norte que ameaça um surfista que publicou um artigo no Público dizendo que os valores portugueses não são assim nada também muito especial para divulgar. E mais, é um homem que se dirige a ele, conheceu e insulta-o na praia. Como os miúdos com os telemóveis a filmar e nenhum interfere para proteger o mais fraco. É a desagregação de um funcionamento da sociedade que acelera todos estes fenómenos. Como é que se resolve? Esta é a pergunta das... A primeira coisa é identificando os problemas. Quer dizer, não, isto é mesmo assim. Esta discussão é um dos processos de os resolver. Qualquer discussão deste género é um dos processos de resolver. Agora, o problema é que isto é uma discussão entre pessoas que estão interessadas sobre o assunto e que fazem parte de uma elite e que estão aqui com pessoas que também fazem parte de uma elite e, mesmo quando isto chega a um órgão de comunicação... Estão cá órgãos de comunicação social. Eu sei, mas eu também eu conheço bem. O que acontece é que se algum destes debates, por exemplo, com o Chega, eu sempre achei uma enorme cobardia em relação ao Chega dos deputados da Assembleia da República. Quer dizer, se alguma daquelas coisas acontecesse comigo, eu não me comportava certamente assim. Quer dizer, as mulheres na Assembleia da República dos outros grupos são insultadas da forma mais vil que podem imaginar. Da forma mais vil que podem imaginar. Levantam a fachada de corruptos, o papelinho dos corruptos. Quer dizer, se há grupo parlamentar que tem um maior número de pessoas com processo, é o Chega. E processos por coisas graves, que são os crimes portugueses, como, por exemplo, a violência doméstica, porque a gente também tem os nossos crimes próprios, um dos quais os mais importantes é a violência doméstica. A nossa sociedade não é nada que se cheire. Quer dizer, particularmente também num aspecto relevante, que é o tratamento das mulheres. As mulheres são o elo mais fraco das sociedades, ainda hoje, apesar do progresso muito significativo que ocorreu nos últimos anos. É preciso confrontá-lo diretamente. É preciso confrontar diretamente. Há muita cobardia no confronto. Há muita moleza. Nós não estamos, eu já escrevi um artigo no Público, nós não estamos num período de gente bola. O que está a acontecer nos Estados Unidos, o que está a acontecer em todo o mundo, exige gente como a bispa de Washington, que se virou para o Trump e disse tudo aquilo que ele não queria ouvir. O incómodo dele era enorme e eles falavam uns com os outros e tal. Ou então o que fez a primeira-ministra da Dinamarca, que não só teve um telefonema violento com o Trump, como mandou para tropas na Groenlândia. Agora, a maioria do discurso em relação a este tipo de confrontos é mau. É bom e tal, é melhor ver se a gente se entende. Não, às vezes a resposta tem que ser, não direi à bruta, mas quer dizer, tem que ser dura. E num confronto com cobertura mediática
em que essa resposta tem essa característica, quem ganha é quem responde. O problema é que muitas destas coisas não têm a cobertura mediática que é suposto ter. A maioria dos comentadores anda ali com coisinhas bom, é preciso compreender, porque agora mudou o paradigma, então agora os nossos cientistas políticos, quem chamei na televisão, têm todos, mudou o paradigma, um paradigma transacional e tal, quer dizer, alguém me pergunta, mas transacional de quê? O que é que se transaciona? O Trump supostamente é transacional, atua tudo como se fosse um negócio, está bem? Se o negócio for dar-me dinheiro para eu abandonar princípios e valores, quer dizer, transacional não é a melhor forma de o caracterizar. Portanto, é respondendo direto, aproveitando as oportunidades escassas disso se poder fazer na comunicação social, porque isso, garanto-vos, é empático. É empático. Num problema funciona. Funciona. O que não funciona é não só a racionalização dos argumentos do adversário quando eles são de pura brutalidade, como também andar ali a fazer floreados. É uma coisa que, confesso, eu não me irrito muito, sabe? Já vi coisas demais, não é? Mas isso irrita-me, que é, há ali um bruto, um mentiroso. O problema das mentiras é muito simples. É por isso que o Trump não quis, nos debates eleitorais, que houvesse fact-checking. E ainda hoje, uma das características das intervenções dos republicanos MAGA é não terem contraditório. Portanto, a gente tem que forçar para a sociedade democrática, não é que o discurso deles seja abafado, é que tenha de possibilidade de haver um contraditório eficaz que existe. De algumas coisas, existe com toda a clareza. Quer dizer, eles puseram o deputado das malas lá atrás. Uma coisa muito portuguesa é quando uma pessoa está na mão de baixo, toda a gente vai lá bater. É uma coisa que eu também não gosto. Quer dizer, pronto, puseram lá atrás. Mas é por causa ele roubou as malas. Porque se ele tivesse uma fundação, como existe, para dar dinheiro ao Chega, com todas as suspeitas possíveis de corrupção, já não ia lá para trás. Continuava lá à frente. E uma coisa que me admira é não ver os deputados da Assembleia da República dos outros partidos responderem à letra nessas coisas. Mas isso é um problema de uma cultura política de facilidade que se instalou nos últimos anos, em que as pessoas não estão habituadas ao conflito justo. O conflito injusto é o conflito justo. Não estão habituadas. Há muita preguiça, muita comiseração, muita complacência. E nós, num período de crise de democracia, não podemos ser complacentes. E o período de democracia é agora. Estou a dizer, o Trump ganhou as eleições. É verdade, ganhou as eleições. O Hitler ganhou-as, mas depois chegou ao poder de uma maneira um bocadinho mais diferente, mas não importa. Não é que... nós temos que exigir duas coisas. Sem dúvida, a expressão da vontade popular, e, portanto, a eleição existe, tem que ser tida em conta, mas depois tem que haver o primado da lei. Se a gente retira este segundo elemento, não vivemos em democracia, mas em demagogia. E a demagogia é o sistema em que estamos a entrar agora. E a demagogia faz-se exatamente quando não se aplica critérios de racionalidade e critérios de legalidade às coisas absurdas que se dizem e que se fazem. E quando não há escrutínio, não é? Não é só um problema de escrutínio, é nos momentos certos, nas oportunidades certas, confrontar quem está a fazer mal. Não basta... O escrutínio é sempre mais fraco, porque o escrutínio é racional. E muitas vezes as palavras iniciais são emotivas, são sempre mais poderosas. Portanto, não basta o escrutínio, é necessário garantir quem está ao lado de um deputado Chega. E não só, porque infelizmente a doença está mais lata do que o Chega. Porque uma razão muito simples, que à medida que os partidos se deslocam para a direita, recrutam à direita. Isto é um mecanismo... o tal fenómeno que falava a professora recrutam à direita, recrutam à direita. O ambiente é de direita, recrutam à direita. Por exemplo, vimos aquela cena miserável dos miúdos a filmar. Mas a preocupação era a cena de pancadaria. Mais grave que a cena de pancadaria é os 6 ou 7 tipos que estavam a filmar. Sem se mexerem. Porque isso é o melhor retrato da sociedade que nós vivemos hoje. Não é a cena de pancadaria.
É a cena de pancadaria filmada por vários colegas deles, como se fosse a coisa mais normal do mundo, para terem a imagem no telemóvel. Depois podemos ter outra discussão sobre o papel que têm os devices tecnológicos numa sociedade mais cruel, mais dura e mais controladora. Porque isso também tem um papel. Isso também tem um Vamos papel. só, Peço já controlador inveterado. estamos prestes a terminar. É muito rápido. Só gostava de, para já em nome do Coliseu, agradecer-vos o facto de aqui estarem, a inaugurar em janeiro, desta forma tão capaz, os mantras do Coliseu. Queria agradecer-vos e deixar-vos só apenas um pensamento de que eu acho que há alguma firmeza que nos tem escapado. Alguma firmeza que nos tem escapado no sentido de punir o discurso de ódio. Nós temos leis, temos regulamentos e sistematicamente temos fechado os olhos àquilo que me parece comportamentos completamente aditivos e que se replicam do ponto de vista do que vem a ser depois um fenómeno imparável. Temos sido muito brandos na punição do discurso de ódio. O ódio, tirando aspectos afetivos ou emocionais, para mim, ou é uma doença ou é um crime. Sobretudo os seus atos, os atos de ódio. Ou têm que ser tratados pela ciência, pelos médicos. O ódio, para mim, normalmente é uma doença. Ou então tem que ser criminalizado. Julgo que temos sido muito brandos aí. Muito obrigado por nos ajudarem a esclarecer esta temática desta forma. Muito obrigado. Muito obrigada. Terminamos esperando que todos estejam mais informados e tranquilos, mas sempre com aquela boa inquietação que nos faz viver numa sociedade cada vez mais justa, segura e para todos. Não é? Obrigada.